Olá você, começando mais um programa de Justiça e Paz, seja bem-vindo ao nosso canal da Comissão Justiça e Paz no YouTube, também você que nos acompanha pelo Facebook, obrigado aí pela sua audiência, mais uma vez, eu sou Alan Barbosa e já de cara quero pedir para você que ainda não é assinante do nosso canal, que inscreva-se, ative o sininho para você ser notificado sempre que houver um novo programa, uma nova conversa de Justiça e Paz. E se gostar, dê aquele likezinho pra gente, tá bom? Programa da Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de Brasília. Esse programa está indo no ar no dia 13 de junho. Hoje é dia de Santo Antônio, mas o tema do nosso programa não é as festividades juninas, que neste ano, devido aí à pandemia, acontecem também um pouco na solidão. O nosso programa hoje nós vamos falar da luta mundial que está acontecendo aí contra o racismo. E a gente chegou ao século XXI ainda discutindo isso. Isso que é o mais impressionante. Nosso convidado você já está vendo aí na nossa telinha, o Nuno Coelho. Também já temos aí o Zé Carlos. Eu quero saudar aí o nosso convidado Nuno. Bom dia, Nuno, tudo bem? Bom dia, Alan. Bom dia, Zé Carlos. Um prazer imenso estar com vocês nessa manhã, e principalmente para a gente falar não só das nossas questões, mas refletir sobre tudo o que o mundo tem vivido nestes últimos dias, refletir sobre o que transforma a sociedade nesse ambiente que a gente tem vivido nesses últimos dias. Pois é, pelo puxado do R aí, eu quero saber de onde você fala, hein, Nuno? Eu sou paulista, moro na capital de São Paulo, nascido na zona sul de São Paulo, por isso meu R, né? O R voado aqui de paulistano. É bom a gente aqui de Brasília. A gente convive com todo mundo, né? Com pessoas de todo o Brasil e do mundo também, porque é a capital também, a diplomacia toda está aqui. É sempre bom a gente poder integrar e conversar um pouco mais. Zé Carlos, bom dia, Zé Carlos, tudo bem? Tá sem o microfone aí, vamos ajeitar o microfone? Tá no silencioso, Zezinho. Opa. Bom dia, Alan. Bom dia, Nuno. Seja bem-vindo pela primeira vez ao nosso programa. O nosso amigo Nuno, que também é membro da Comissão Brasileira de Justiça e Paz. Ele é o secretário executivo adjunto da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, viu, Alan? Bom dia, Nuno. É isso aí. Então hoje nós temos aqui uma conversa entre irmãos. A gente vai conversar muito sobre racismo. Você sabe o motivo, obviamente. Nós temos aí várias manifestações acontecendo em todo o mundo. Depois do assassinato, né? Depois do assassinato de um negro norte-americano, George Floyd, desencadeou protestos em todo... Vou começar pelos Estados Unidos. O povo norte-americano, de repente, encheu de orgulho também, assim? Desde Martin Luther King, a gente não tinha isso que estamos vendo. Não é que ele se enche de orgulho, né? Há um senso de formação no norte-americano muito mais politizado nesses momentos, nessas ações, né? Eles reagem muito imediatamente a essas situações. E desde Martin Luther King, evidentemente, a comunidade afro-norte-americana ela é muito, muito sensível a essas reações, até por conta da própria manifestação de Martin Luther King, né? Aquele chamado que ele faz, né? Nós temos um sonho de sermos todos unidos, de sermos todos um só, né? Este chamado de Martin Luther King, então, se espalhou de geração em geração, não só de uma forma pontual, mas de uma forma política, de uma forma de conscientização, de formação para aquela sociedade como um todo, né? Então, de lá até aqui, as gerações todas têm se organizado e se organizado em torno dessas grandes mobilizações imediatas, reações imediatas. É isso aí. Nos Estados Unidos, nessa época do Martin Luther King, haviam duas visões de como conquistar o espaço para o negro na sociedade. Uma pela palavra, que era o Martin Luther King, pelo convencimento, pela mobilização,
e o Malcolm X, que defendia um pouco a luta, né? A guerra, a força. É, com esses protestos agora, você acha que estamos caminhando mais pela força do discurso ou pode encaminhar-se para uma força, pelo lado de uma luta para conquistas, hein, Nuno? Esse momento da história contemporânea nos obriga a refletir um pouco mais além sobre o significado do racismo e do preconceito, que são duas coisas diferentes. Uma coisa é o racismo, outra coisa é o preconceito. Então, quando esses dois elementos se juntam, em se tratando de vidas, inclusive, né, quando as vidas se perdem, quando um corpo tomba por essa revelação de preconceito e racismo, isso nos faz concretizar na sociedade um apelo, um chamado a refletir sobre o significado disso no cotidiano da sociedade. Então, o que Martin Luther King fazia era esperançar as pessoas a partir da fé, a partir da sua vivência evangélica, né? Era esperançar as pessoas. O que o Malcolm X fazia era um ato de luta política, ideológica, né, profunda na sociedade a partir da ação dele como um ativista. E hoje esses dois elementos se fundem. Primeiro, a esperança na sociedade de que um dia a gente possa vencer esse grande mal, essa grande doença que é o preconceito racial na sociedade, né? Uhum. E, por outro lado, nós não podemos deixar de lutar cotidianamente, né? Lutamos a semana passada pelas vidas que foram perdidas. E essa semana nós começamos uma nova luta que é identificar no cenário do mundo personalidades que injustiçaram essas vidas negras a partir da escravidão, inclusive, né? Então, aqui em São Paulo, por exemplo, a estátua do Borba Gato para nós é uma afronta. Então, o que os Estados Unidos e outros países do mundo, na Europa, começaram a fazer esses dias, em derrubar essas imagens de pessoas que agrediram a história e a memória do povo negro no passado, tem um pouco esse gesto do Malcolm X, né? Uma luta de rua, uma luta social, uma luta ideológica para vencer essas mazelas da sociedade que está na base, está na estrutura social, política e, sobretudo, de formação histórica. Tá certo. Olha, você que está nos acompanhando aí já pelas redes sociais, pode deixar aí o seu bom dia, o seu alô também, a sua pergunta, a sua opinião sobre o tema do programa de hoje. A saudar o nosso amigo Vicente Brasil, a Maria Margarida, o Daniel Seido, que já manda um abraço aqui para você, viu, Nuno? A Jussiara Bernardes também está com a gente já. A companheirada vai chegando aqui, nossos companheiros de caminhada. Aqui a Luza Lima também, mandando um bom dia a todos. Que bom saber que vocês estão por aí, viu? Daqui a pouco eu vou falar desse negócio das estátuas com você, viu, Nuno? Mas você falou que há uma diferença entre racismo e preconceito, né? Eu queria que você definisse um pouquinho melhor para a gente poder entender. O racismo é um debate de raça, né? Um conceito de raça. Não existe essa coisa de que existe a raça humana e todos são iguais. Isso não é isso que torna aqui o apartheid real no Brasil. O que torna o apartheid real no Brasil e no mundo é a raça negra e a raça branca. Este é o conceito de raça e esse é o que nos divide enquanto sociedade. O preconceito é um pré-julgamento que você faz sobre a pessoa. Então, você olha para o Zé Carlos e já tem uma pré-determinação sobre o que ele é pelo fato dele ser calvo ou não. Você não conhece, você não tem nenhuma identidade sobre ele, você não tem nenhuma relação pessoal com ele, mas o simples fato de olhar já te determina se você agrega ou não ele ao seu grupo de relações, se você confia ou não no que ele pensa, no que ele entende como natural na vida e na sociedade.
esta imagem que as pessoas fazem do outro, né? O que é um preconceito? É eu atravessar um farol fechado na Avenida Paulista, aqui em São Paulo, e o rapaz que está no Onix levantar o vidro do carro porque ele simplesmente me verificou atravessando a rua. Ele está fazendo um preconceito de que eu, um homem negro, vou assaltá-lo imediatamente pelo fato de eu ser negro. Então, ele está criando um pré-consentimento antecipado sobre o que é a minha pessoa, a minha imagem. Né? Entendi. Diferente do racismo, que você simplesmente aparta a pessoa pelo fato dela ser negra, você não inclui essa pessoa por ela ser pobre, você não a pessoa porque ela é gay, você não reconhece essa pessoa pelo fato dela ser pobre. Então, isso também é uma forma de preconceito com a sociedade. E aí você tem esse preconceito ainda muito mais agressivo quando ele tem aí o componente da raça negra. Bem, gente, olha, o Nuno Coelho, membro da Comissão Justiça e Paz, ativista do Movimento Negro Nacional, tem uma longa caminhada aí na história desse Brasil aí de lutas e está nos passando essa experiência dele aqui hoje. Agora eu quero convidar tanto o Nuno, quanto o Zé Carlos, quanto você que está nos acompanhando, a Simone Furquim, a nossa biblista e teóloga. Ela faz uma reflexão a partir da Bíblia sobre o preconceito. Eu queria que vocês acompanhassem agora essa reflexão da Simone. Olá! A temática de hoje convida-nos a fazer uma leitura bíblica na ótica da negritude. A negritude é um movimento que tem como objetivo a recuperação de identidade negra, reconhecendo-a como sujeito de uma história de uma civilização que lhe foram negadas e que precisa recuperar. É preciso reconhecer que a Bíblia muitas vezes foi e ainda é instrumento de opressão do povo negro, na medida em que sua leitura, a partir do ponto de vista patriarcal e europeu, logo branco, justificou a condenação à morte de um número incontável de pessoas negras por meio da escravidão. A intenção de tal leitura e visão é de criticar a forma como foi nos ensinado sobre o povo negro, dar voz e vez à sua história e desconstruir os preconceitos culturais e religiosos. Começamos por entender que boa parte da história bíblica é localizada geograficamente numa região onde situa o povo negro. Falamos, sobretudo, do Egito, lugar onde tivemos grandes momentos de experiências do povo de Israel, no Êxodo, onde José, Maria e Jesus foram acolhidos quando Herodes perseguiu o primogênito. No capítulo 2 do Evangelho de Mateus, temos o relato da visita dos magos do Oriente. Temos a boa notícia de que os povos negros, como Belchior, um dos magos, fizeram parte da formação de Jesus e participaram de seu nascimento e de sua infância. Mas além da tarefa de pensar personagens negras nos textos bíblicos, a proposta da leitura popular, da leitura bíblica na perspectiva da negritude, é de buscar a boa nova para todos os negros e negras que sentem na pele a injustiça. Vamos ao texto bíblico perguntando também pelas pessoas e pelos grupos marginalizados, silenciados e individualizados com suas histórias e suas marcas. Pois por trás do texto bíblico evidenciamos histórias de pessoas. Por isso, devemos dialogar com elas a partir das experiências de vida cotidiana a que elas guardam. No tempo de Jesus, havia muitas leis que separavam as pessoas. As leis da pureza determinavam quem estava mais próximo de Deus e quem estava mais distante. Embora não faça parte da nossa cultura o sistema do puro e do impuro, ainda há muitas barreiras e preconceitos que separam e dividem as pessoas nos diversos ambientes sociais. A violência provocada pelo racismo contra George Floyd nos Estados Unidos, contra o menino João Pedro aqui no Brasil e tantos outros e outras que acontecem todos os dias, nos impelem a uma postura de reflexão e de indignação, bem como nos impele a sermos uma boa notícia para nossos irmãos e irmãs, estimulando em todo o país a tomada de consciência de sermos cidadãos e cidadãs, ao empoderamento,
a desconstrução de uma cultura embranquecida de racismo presente nas estruturas de poder e econômico. Devemos continuar gritando: vidas negras importam. Se eu tenho direito. Essa é uma bela música, viu, gente? Eu gosto muito de relembrar. Vê só um pouquinho. Oh, por Deus, não fui feito. Eu venho de longe. Ainda há pessoas na história do mundo, né? O negro foi subjugado porque julgava-se que ele era uma raça inferior, e muita gente ainda se baseia nessa premissa de que a cor coloca alguém numa situação subalterna em relação a outra, né? A cor da pele, a cultura de onde vem, né? Então essa música fala assim: será que eu, por Deus eu não fui feito? Por que uma história, e Nuno, a gente tem essa... a gente lê de vez em quando a história do Brasil, a luta pela independência, a luta pela libertação dos escravos. Esse era o cerne da discussão, não é verdade? Por que nós temos o direito de colocar um outro povo sob um jugo pesado da escravidão? E nós não vencemos isso ainda, Nuno. Por quê? Existe uma grande dificuldade da sociedade, ou parcela da sociedade. Hoje nós não podemos fazer um julgamento amplo, porque já tem algumas pessoas que se aproximam da nossa história, da nossa cultura, conseguem entender em profundidade tudo que foi vivido e passado na história. Então, eu não faço generalização, né? Não faço asepsia dessas pessoas em geral, mas a história contada, ela é muito ruim. Ela cria uma empatia muito grande no seio, sobretudo dos jovens adolescentes que estão nas escolas e que se deparam com alguns livros didáticos ainda. Então, esta formação mal dada, essa concepção de uma ideia mal passada, é que vai gerando esses conflitos nas pessoas. Então, elas, quando chegam em casa, elas comentam o que ouviram e se deparam, sobretudo nos meios de comunicação, na televisão principalmente, imagens muito agressivas a respeito do negro, né? Agora, recentemente, semana passada, nós vimos pela TV Globo aquele programa dos jornalistas negros. Aquilo foi um espanto geral para a sociedade, perceber que tinha 10, 12 jornalistas negros na televisão brasileira. Ora, isso é uma coisa comum, é uma coisa normal, deveria ser, não deveria criar essa generalização, né, das pessoas se verem ali na televisão. Quer dizer, ainda há algumas coisas na sociedade que criam esse impacto, que causam esse impacto. Né? Eu tenho uma irmã dentista, cirurgiã dentista. Essa minha irmã tem 2 consultórios odontológicos abertos aqui em São Paulo e atende no SUS 2 vezes por semana. E é engraçado ver, quando entra um paciente no consultório pela primeira vez, se depara com ela de jaleco branco: eu quero falar com a dentista. Aí eu sou dentista. Aquilo choca a pessoa. Então, com esse caso do George Floyd, esses dias, uma mãe levou os filhos dela, 2 filhos que ela tem, uma senhora branca, loira, os 2 filhos brancos. Ela levou os 2 filhos lá no consultório, pelo simples fato da minha irmã ser uma dentista negra. Ela levou lá e mostrou para eles: olha, filhos, eu quero que vocês entendam e reconheçam que existe uma dentista negra, está aqui na frente de vocês. Então, esses gestos marcam hoje uma sociedade, quando começa a perceber que o diferente também pode ser igual, né? Que a pessoa
independente da sua raça, né, e apesar da sua cor negra, pode ocupar alguns espaços na sociedade onde antes ela não era vista. Este fato que você traz é fundamental e é importante. Porque os livros didáticos não mostravam isso antes. Quando mostrava o negro, lá no meu período de ginásio, o negro aparecia de corrente nos braços no 13 de maio. Era o único capítulo no livro de história que nós tínhamos. Então, isso vai agredindo. Quem é que quer ter qual é a criança que tem orgulho da sua negritude se a primeira imagem que ela depara num livro é vendo um negro acorrentado? Eu não quero isso para mim, eu não quero crescer dessa forma, vivendo desse jeito, né? Isso para ser negro, se isso é ser negro é muito agressivo, é muito ruim. Então, a gente foi, ao longo do tempo, desconstruindo isso, criando uma identidade, uma pertença negra. Agora, é do tempo que a gente estudou para cá, viu, Nuno? Pelo menos na lei, porque a Lei de Diretrizes de Base da Educação tem um artigo que torna o ensino da cultura do índio, do negro e do índio, esse ensino como obrigatório no ensino fundamental e no ensino médio. A lei diz. Agora você tem conhecimento se na prática isso está acontecendo, Nuno? A Lei 10.639 tem que ressaltar muita ênfase e importância, não só como um ato simbólico, mas como um compromisso político. Foi o primeiro ato do presidente em 2003. Ele sancionou essa lei, que já tramitava no Congresso, estava lá no Congresso Nacional há muito tempo. E aí, essa formação, esse ambiente de preparar os educadores, de ter uma formação de base para os alunos, para ter uma outra conformação, né? Tirar essa imagem apenas do negro acorrentado e dizer de onde ele veio, o que é que ele veio fazer aqui, quais foram os avanços, né? Trazer para a sala de aula a ideia de que a África não é só elefante e girafa. A África é o berço da humanidade. A África não é um país único, como as pessoas imaginavam até outro dia, né? Um tempo muito recente. A África é um conjunto de países e que tem várias línguas, várias culturas, várias ideologias, várias mentalidades, e que dali surgiram várias pessoas, economistas, historiadores, pesquisadores, cientistas, pessoas assim que formaram o mundo que nós temos hoje, né, esse mundo globalizado que, infelizmente, ainda persiste hoje. Mas a África foi esse continente que não só ofereceu mão de obra escrava para o mundo, mas ajudou a construção do mundo. Então, essa lei serve para isso. Agora, você me pergunta se ela está aplicada na prática. Não, ela não está aplicada na prática porque falta um conjunto de ações que possa, primeiro, fiscalizar a aplicabilidade dessa lei. Depois, embora ela seja uma lei, a falta e a ausência de controle social sobre ela prejudica muito, né? Uma regulamentação por parte do Estado brasileiro que possa configurar a normalidade dessa lei na educação básica, né? Não é que falte hoje material. O governo Lula criou no MEC uma secretaria especial que tratava da educação étnico-quilombola, educação étnica e para povos e comunidades tradicionais, e que tinha esse papel de criar material, né, conteúdo, formação para os professores e, sobretudo, material que fosse para a sala de aula. Aqui em São Paulo, na prefeitura do governo Haddad, na prefeitura do PT, o prefeito, em 4 anos, formou mais de 5.000 educadores de base, educadores de primário, né, para a aplicação dessa lei. Então, os professores são formados. Hoje, eles têm o conteúdo, eles têm o entendimento.
Agora, levar isso para a sala de aula ainda é um desafio muito grande. Bom, eu quero passar aqui um vídeo aqui. As pessoas falam que não existe preconceito racial no Brasil, que não existe racismo no Brasil, que não existe racismo no mundo. Tem gente até que fala que o caso do George Floyd foi um caso isolado, poderia ter acontecido com o branco também, apesar das estatísticas mostrarem totalmente o contrário. Mas tem um vídeo que eu já tem anos que eu guardo e utilizo, porque ele é muito exemplar para mostrar a dificuldade que o negro tem para ingressar no mercado de trabalho, justamente pelo fator preconceito que o Nuno falou ainda há pouco. A pessoa, pela cor da pele, né, o preconceito racial, pela cor da pele, você define o que aquela pessoa pode ser profissionalmente. Ele deu até o exemplo da irmã dele, que é dentista. E este vídeo foi uma experiência feita com gestores de RH, gestores de recursos humanos, ou seja, pessoas que estão ali para contratar pessoas para empresas. E você vai se surpreender, você que está acompanhando agora este vídeo aqui no nosso programa de Justiça e Paz, de como as pessoas identificam as outras pela cor da pele. Vamos lá? Então, explicando aí, gestores de RH entrando, eles vão ser apresentados por algumas imagens. Primeiro, só imagens de homens, de pessoas brancas. Muito obrigado por terem vindo. Eu vou mostrar algumas fotos para vocês e eu queria que vocês me dissessem o que vocês veem nessa foto. Tem um rapaz branco correndo. A compressa. E essa? Ela é designer de moda. Escolhendo uma roupa para ela comprar. Executivo, pode ser na parte de finanças, pode ser na área de RH. Né? Mais uma. Acho que o pai está cuidando do jardim da casa dele. Com certeza ele não tem cara de ser empregado da casa, não. Ele está limpando a casa dela, está limpando a pia. Eu achei grafiteira, tem jeito de grafiteira. No grafite é uma arte, não é vândalo, não é uma vândalo. O que você vê nessa imagem? Alguém pichando o muro. Pichadora. E ela? Diarista? Limpa da casa? A empregada doméstica. Um jardineiro. Bom, ele me lembra um segurança de shopping. Um motorista particular. Vendedora, poderia ser uma costureira. Parece uma pessoa fugindo. Ladrão. O nome disso é racismo institucional e as consequências são graves. Chega de fingir que é normal. Vemos aí, é do governo do Paraná, agora no final mostrou aí, né, que é do governo do Paraná. Então você vê, temos pessoas brancas e negras na mesma situação, só que os gestores de RH identificam como pessoas diferentes, né? E aí você tem o negro de terno, ele é segurança, o branco de terno, ele é executivo. A mulher branca pintando o muro, ela é grafiteira. O negro, utilizando a tinta no muro, ele é pichador. É isso, Nuno, mesmo? E aí os negros enfrentam toda essa dificuldade para conseguir ingressar no mercado de trabalho? É aquilo que nós falávamos no início, é o preconceito sobre a imagem do outro. Você cria um estereótipo daquela pessoa a partir do que você está olhando e do que você foi formado, do que a sua cabeça foi formada ao longo do tempo, né? Então, a sua consciência já tem um pré-conceito sobre a imagem do outro naquele sentido. Essa coisa é muito ruim, é muito agressiva, né? Causa um impacto muito... aqui em São Paulo, em Campinas, que é uma cidade importante do interior paulista, muito recentemente, um comandante da Polícia Militar deu uma ordem aos seus comandados por escrito, dizendo, olha, todos os negros são suspeitos, então vocês abordem de imediato. Quer dizer, todos os negros já são suspeitos, é uma coisa muito, muito violenta, é uma coisa muito, muito radical. Então, né, o exemplo que eu dei da minha irmã agora há pouco
ainda no século XXI, nós estamos em 2020, esse tipo de coisa é impossível. Parece que a nossa luta nunca chega ao fim, né? Nossa luta, nós temos um lema, nossa luta é todo dia, toda hora. Nós temos que ser vigilantes a todo instante, porque o racismo, ele não acaba nunca. O racismo se reinventa a cada dia de forma diferente, né? Ele se recria cada dia de um modo, né? Eu me lembro anos atrás, quando a gente saía para procurar emprego, pegava o jornal de manhã, o tabloide de manhã, tinha aquele classificado, né, com vários quadradinhos de emprego. Então, tinha várias opções que nos incluía no mercado de trabalho. Só que no rodapé daquela chamada tinha boa aparência. O que significa uma boa aparência para a sociedade hoje? O meu cabelo não serve. A minha cor é um impedimento, né? Então, essa coisa não existe mais hoje. Você não tem mais esse tipo de frase no rodapé do jornal. Você tem outras maneiras de fazer essa segregação na sociedade, né? Então, o vídeo acaba de mostrar isso. Quer dizer, para ser um artista, ele tem que ser um branco de olhos azuis, de um cabelo liso e de um sobrenome socialmente reconhecido, né? Porque se ele for um negro, de cabelo rastafari, pichain, de um sobrenome Silva ou Souza, né? Ou assinar um Zé, quer dizer, ele não é um grafiteiro artista, ele é um pichador de muro, né? Ele nunca vai estar incluído na sociedade por conta desses preconceitos sobre a sua raça, né? Sobre a sua identidade, sobre a sua pertença. Então, nós temos que estar lutando cotidiana. Então, você percebe como o racismo do rodapé do jornal até hoje, as grandes mídias e as grandes formas de inclusão social, ele apenas mudou de método, ele continua sendo o mesmo racismo, o mesmo preconceito, ele só mudou o método. E a chibata que é diferente, né? A chibata é diferente. Chibata é diferente. Nuno, até registrar aqui que hoje nós dois somos maioria aqui nessa live aqui, viu? Eu e você somos 60 e poucos %. Zé Carlos hoje é minoria aí, o único branquinho da nossa conversa. Vou até deixar ele falar um pouquinho agora, viu? Por caridade. Hoje aqui é a cota. Eu quero pegar um gancho aí nessa última fala do Nuno para dizer o seguinte. O padre GG, lá do Rio de Janeiro, um padre negro, escreveu um artigo esta semana que está aí nas redes sociais, vocês vão procurar para ver. E ele começou o artigo dele buscando um trechinho da fala do Papa Francisco quando ele se pronunciou a propósito da morte do George Floyd lá nos Estados Unidos. E o Papa Francisco diz o seguinte: não podemos tolerar nem fechar os olhos diante de nenhuma forma de racismo ou de exclusão. Então o Papa diz, nem fechar os olhos. Então, o padre GG começa o seu artigo buscando essa fala do Papa. É um artigo espetacular que vocês vão procurar para ler na internet. Mas eu vou ler um trechinho aqui do que ele disse. Ó. Padre GG, estou em isolamento porque fui infectado pelo novo coronavírus. Pelo que tudo indica, não morrerei de Covid, graças a Deus. Mas nada, nem na sociedade e nem na igreja, me garante que não morrerei de racismo, vírus quase sempre invisível, disseminado em toda a sociedade e também na igreja. Vale a pena ler este artigo do Padre GG, que nos traz a muitas reflexões. Vamos colocar esse artigo na fanpage da Comissão de Justiça e Paz. Assim que acabar o programa, eu vou colocar lá, viu, gente? Quem não leu ainda, valeu. Eu coloco na fanpage da Comissão de Justiça e Paz e vocês vão poder ler esse artigo do Padre GG, que realmente nos instiga a uma reflexão muito séria sobre o preconceito dentro da nossa... Não digo nem só na Igreja Católica, mas eu acho nas instituições de uma forma geral, né, religiosas, inclusive... nós não fomos vacinados dentro da igreja para não sermos preconceituosos. A gente traz essa carga toda
E a igreja foi um elemento também que até fundamentou o racismo na história da humanidade, infelizmente. Em 1988, a campanha da fraternidade foi Fraternidade o Negro, ouvi o clamor deste povo. 1988 foi o ano da Constituição Cidadã Brasileira e a CNBB nos provocava a pensar nessa realidade. Olha um pouquinho dessa música. É uma bela música, inclusive, assim. Lembra do povo de Deus no cativeiro também, quando ele fala, mais o meu canto é bonito, né? Porque nós tínhamos naquele o povo de Deus, quando ele estava no cativeiro, o opressor pedia para ele cantar, né? Pedia para ele cantar, cante, né? Cante. E ele fala, mas como eu vou cantar os cantos de Deus, os cantos ao Senhor, vivendo na escravidão, né? Então essa música, ela lembra isso aí, né, Nuno? Você lembra dessa campanha da fraternidade, Nuno? Lembro dessa campanha. Essa campanha está presente até hoje na nossa vida de cristãos, de militantes, de leigos e leigas engajados nas comunidades de base. Foi uma campanha muito forte, né? E para nossa alegria, a Conferência Nacional Justiça e Paz, reunida nesses 2 últimos dias, aprovou por unanimidade o encaminhamento de um pedido à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a edição de uma nova campanha da fraternidade sobre os negros. E isso nos alegra muito, ter esse apoio, porque essa campanha de 88, que marcou para nós o centenário da abolição da escravatura no Brasil, ela foi uma referência importante, né, para a comunidade cristã. Importante no sentido de um apelo de justiça e de solidariedade, né, de reconhecimento da igreja sobre a comunidade negra, que se organizava naquele período, dos anos 70, 80, né, referenciada por grandes lideranças como o Padre Toninho, como Irmã Raimunda, personalidades, Carlos Moura, a professora Lourdinha Siqueira, personalidades importantes da comunidade cristã, que sempre chamavam a atenção e faziam essa reflexão, né, de que nós precisamos ter um olhar para o negro e a negra, mas a partir do Evangelho, a partir da vida em comunidade, a vida inserida em comunidades de fé, mas que não existia essa enculturação, né? essa vivência do Evangelho na igreja, por meio dos negros e negras, que eram esses abastados da sociedade, eram esses apartados da vida real da população, também da igreja, né? Ontem mesmo, a irmã Maria Luísa dizia para nós como é difícil ser negro na vida religiosa, né? Ainda hoje existe essa grande dificuldade, né? Temos pouquíssimos, num cenário aí de 500 e tantos bispos no Brasil, nós temos menos de 30 negros, né? Então, mais de 5 mil padres. Nós temos aí, não sei, 5% talvez deles são negros, religiosos e religiosas que ainda estão aí nos porões da vida religiosa. Quer dizer, nós temos uma batalha ainda a vencer. A igreja reconhece isso, o Papa Francisco, o ano passado mesmo, em dezembro do ano passado, o Papa Francisco faz uma reflexão sobre a escravidão e pede perdão em nome da igreja
pelo período nefasto aí da vida social, em que a igreja contribuiu muito no passado para esse período. E hoje nós temos que olhar para frente com esperança, olhar para frente com justiça, com solidariedade na construção da paz, fazendo com que cada vez mais a nossa igreja se abra, reconheça essa inculturação afro-religiosa e tenha um gesto de solidariedade humana, mas, sobretudo, política com a causa do negro no nosso Brasil. Também Nuno Coelho participando com a gente, ele que é da Comissão Brasileira de Justiça e Paz. Tem aqui algumas mensagens. A irmã Sueli Belato participou com a gente, pede para retransmitir o programa. O programa fica aqui na fanpage da Comissão Justiça e Paz. E logo mais, lá para as 14h, ele também já vai estar no nosso YouTube, tá, gente? A Loiva de Edric fala aqui que é a linda canção atual. A Luza Lima, no Antigo Testamento pediam para cantar em seus cantos, fortalecer sua história. Na escravização do povo negro não se podia cantar e nem tampouco fazer lembrança da ancestralidade. Bem lembrada, Luza. Ela lembra também aqui da campanha da Fraternidade 88, que foi uma luta, né? Uma luta para fechar esta campanha. Começou pelo nome, queríamos ouvir o clamor deste povo negro, e foi escolhido ouvir o clamor deste povo. Tirou o negro no final, né, Nuno? Tirou, e foi uma campanha muito ousada, porque algumas dioceses do Brasil não acompanharam a campanha nacional por conta deste tema. Uhum. A Arquidiocese do Rio de Janeiro foi uma dessas. Fez uma outra campanha paralela para não... Mesmo o texto base teve muitos debates, teve muitas... Porque a gente queria que a igreja fizesse não só um meia-culpa, mas tocasse em feridas profundas da sociedade, chamando a responsabilidade, sobretudo, o Estado. Então, o texto era muito crítico, era um texto muito progressista, já naquele período, em 88, era um texto muito progressista, e era um momento em que nós queríamos muito a solidariedade religiosa, mas queríamos que a igreja fosse a nossa porta-voz. Então, ouvir o clamor de quem? Da sociedade, ouvir o clamor de vários povos, ouvir o clamor... Não, muito especificamente, ouvir o clamor de um povo, que é o povo negro, o povo que estava sendo reprimido, o povo que estava sendo aprisionado, o povo que estava nos guetos das favelas, o povo que estava longe dessa possibilidade de inclusão que veio mais tarde, esse mais tarde muito recente, né? Essas grandes ações afirmativas para a inclusão da população negra, né? Eu brincava agora há pouco aqui, hoje, na nossa conversa aqui, a cota é o Zé Carlos, né? Então, essa política de cotas era uma política que nós queríamos que a igreja nos ajudasse lá em 88, né? A incluir, a olhar, a experimentar a identidade do negro como algo positivo, né? Agora há pouco eu citava que a África é o continente berço da humanidade que nos ofereceu grandes mentes de construção para tantas coisas ricas. Então a gente queria que aquele momento da campanha da fraternidade fosse essa concertação política, né? A voz que a igreja emprega na sociedade é muito forte, Alan. Então, e me alegra muito ter aqui a irmã Sueli Belato nesse momento, nos ouvindo, ela que é uma liderança, um marco na sociedade da fé, da política, não só em Brasília, mas que tem uma experiência muito forte na construção de espaços de inclusão social. É isso que a gente quer, é isso que nós experienciamos da igreja, essa porta aberta, né? Essa igreja em saída que pode nos acolher a todos, que pode incluir a todos, que pode nos tornar irmãos ombreados. Eu tenho, nesses últimos tempos, eu tenho assim, com muita esperança,
feito uma campanha que é de trazer um movimento branco ativista para essa nossa luta antirracista, somar conosco nesta construção de um país justo, solidário e inclusivo para todos, mas tendo conosco esta comunidade branco antirracista. Nós precisamos chamar esse povo a nos ajudar a construir esse espaço. A irmã Sueli, que é uma irmã branca, ela é uma grande companheira nessa concertação de justiça, solidariedade e inclusão de todos os povos, inclusive a população negra. Então, me alegra muito ter esse espaço aberto para a gente dialogar hoje sobre este tema, porque eu sei que nós temos muita gente da comunidade branca que quer nos dar as mãos e construir um mundo melhor para todos nós. Bom, Nuno, avisar aí para os internautas que o Zé Carlos caiu sozinho, viu? Que não tem a gente não está tentando aqui fazer uma recuperação histórica e tirando ele para a gente ficar 100%. Ele está tentando se reconectar lá de novo. Olha, o Daniel Seidel, né, fez também uma reflexão um pouco sobre o tema, e ele também faz uma reflexão também sobre esse momento do coronavírus no Brasil. Vamos ouvir um pouco a reflexão do nosso companheiro de Comissão Brasileira de Justiça e Paz, Daniel. Olá, no Distrito Federal nós tivemos novidades, também como no Brasil. A juventude, principalmente negra, da periferia, mobilizada pelas torcidas organizadas e pelo movimento estudantil, foi às ruas dizer que não dá mais para suportar essa falta de cuidados com a vida no nosso país. Foram manifestações pacíficas, cuidadosas, respeitando as normas que desafiaram a capacidade e os riscos de contaminação. Os jovens que têm um pouco mais de resistência. Isso preocupou todos nós. Nós, um pouco mais maduros, demos suporte para que as nossas juventudes pudessem estar de forma segura nas ruas. É uma grande novidade que aconteceu não só em Brasília, mas em todo o país. Temos também números alarmantes acerca da contaminação, principalmente dos profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, atendentes. A liberação que houve, a flexibilização que houve, será que foi o momento correto? Na nossa avaliação, não. Nós precisamos cuidar. Estamos tendo um pico agora da contaminação no Distrito Federal. Todos nós, se temos que trabalhar, temos que tomar todos os cuidados possíveis. Agora, se você pode, fique em casa. Tivemos a nossa Conferência Nacional de Justiça e Paz, mobilizando toda uma rede, do norte a sul, principalmente na Amazônia, para mobilizar ações para a mudança, para a retomada da democracia no nosso país, e queremos que o Supremo Tribunal Federal possa cumprir o seu papel constitucional de apurar se houve crimes da parte de quem chefia hoje a nossa presidência da República. Tenha coragem, meu irmão. Converse com os seus familiares. Dialogue. Precisamos de diálogo. Não precisamos nem de intolerância, nem de ódio. Basta de racismo. Obrigado aí, Daniel. Daniel trazendo sua reflexão aqui. E até vou fazer já um gancho com você, Nuno, porque é o seguinte, em relação à Covid, o governo está refazendo as estatísticas, porque, segundo o que eu ouvi do próprio presidente da República, nós temos pessoas que estavam com Covid, mas não morreram por causa da Covid. Então ele quer que essas pessoas saiam das estatísticas, mas não é sobre a Covid que eu quero falar com você. Porque ontem, divulgado pelos meios de comunicação, que o relatório anual sobre violência retirou a violência policial da estatística nacional. Esse relatório, que é para a Comissão de Direitos Humanos e tal, retirou a violência policial. E como tudo isso que está acontecendo no mundo começou pela violência policial lá nos Estados Unidos, aí eu quero te perguntar o seguinte: por que a violência policial contra o negro no Brasil não cria o clamor que foi criado nos Estados Unidos? Nós tivemos aqui o menino João... Bem, exemplos não faltam, mas vamos falar dos que ganham repercussão na mídia. A do menino João Pedro, por exemplo, que era um garoto de 14 anos dentro de casa, a casa lá cravada de bala para tudo quanto é canto. É um exemplo mais claro que a gente tem hoje. Isso não faz o povo ir para as ruas espontaneamente lutar contra esse preconceito que se externiza muito na atitude de um policial, hein, Nuno?
Isso nos faz voltar um pouco lá no início da nossa conversa, né? É a formação política e ideológica de um povo, né? Há ainda este lamento evidente que existe da parte de todos, essa dor é sentida por todos, mas as reações ainda são pequenas. Parece que já se tornou parte do cotidiano da vida do brasileiro, essa questão de mortes de negros, esse extermínio da juventude em especial, se tornou algo, assim, um cardápio do dia a dia. Então, as pessoas têm dificuldade ainda de internacionalizar um pouco essa coisa na sua vida e reagir imediatamente a essas coisas como lá nos Estados Unidos eles reagem, né? A consciência política da sociedade americana nessas questões, sobretudo de violação de direitos e de retirada de vidas, ela é muito mais imediata, né? A população negra nos Estados Unidos ela é muito menor do que aqui no Brasil, então eles se organizam muito rapidamente, eles têm uma conexão muito mais imediata e acho que não existe mais o medo de reagir como ainda existe aqui no Brasil, né? Há um medo ainda, sobretudo em algumas regiões do Brasil. Lá no Rio de Janeiro, a milícia domina a comunidade. Então, se reagir, e como é a própria milícia quem mata muito e quem agride muito, então existe essa ameaça à vida, essa reação às vidas humanas é muito gritante ainda, né? Então, existem manifestações muito imediatas por parte do próprio movimento negro, né? Você veja que o movimento negro aqui no Brasil se organiza. Amanhã, domingo, nós vamos, por exemplo, lançar um grande manifesto com mais de 2.000 assinaturas até agora, até sábado. Já tem mais de 2.000 assinaturas num grande manifesto de que não há democracia sem racismo, não há democracia. E isso, então, vai reagindo na sociedade de uma forma que vai chamando atenção para esse povo vir para perto. Isso que eu disse, que eu lancei agora há pouco. Essa comunidade branca precisa se somar a nós, porque embora a comunidade negra no Brasil ainda é a maior população, nós temos uma população branca que também é muito grande. Então, para a gente ocupar as ruas, nesse momento é difícil, estamos em isolamento. Por mais que o presidente da República faça um clamor para que a gente ocupe as ruas novamente, o mercado se abra, que a sociedade tenha uma vida normal, nós estamos em isolamento. Nós estamos respeitando a quarentena. Então, ir para as ruas nesse momento é muito complicado. Mas existem reações nos meios que nós temos, existem manifestações, existem mobilizações, e vamos fazer. O 20 de novembro, para nós, vai ser um grande tambor falante, vai ser um grande grito de liberdade e de justiça e de clamor por essas vidas que tombaram na sociedade e que continuam ainda, o sangue derramados ainda calam em nós muito forte. Pois é, eu comecei falando do programa, lembrando as pessoas que hoje é dia 13 de junho, dia de Santo Antônio. E não é... Na verdade, eu fui pesquisar os santos e santas negras que a igreja tem. A gente lembra muito de São Benedito, mas tem outros santos e santas negras que raramente são nomes de paróquias, raramente são lembrados. Olha aqui, São Maurício, são vários, vou lembrar alguns. São Maurício, Santa Efigênia, Santo Elesbão, olha aqui, São Benedito, que é o que a gente conhece mais, São Martinho de Lima, Santa Baquita, né? Santa Baquita, aqui ó, tem Santa Baquita, essa já ouvi falar também um pouco mais, a gente ouviu falar um pouco mais, mas a veneração desses santos aqui no Brasil são praticamente nulas, né? Beata Inhaxica, a Beata Maria Clementina, enfim, é Venerável Teresa Chicaba,
São Zenão de Verona. Então temos os santos negros. Eu falo isso porque por que na igreja a gente pouco se recorda deles? Porque as nossas paróquias pouco os veneram, lembram. Porque a gente não conversa um pouquinho mais na história? O Nuno relembrou bem aí, porque a educação brasileira é obrigatório o ensino, falar dos negros, falar da história, falar da cultura, falar de como vivem, não só da escravidão, deles, né, no jugo da escravidão, mas a cultura que hoje está permeada naquilo que a gente come, naquilo que a gente fala, e a gente nem sabe disso, a mandioca, a pipoca e por aí tem muitas outras coisas. Mas também na igreja a gente fazer memória dos santos negros também. Aproveitar esse dia de Santo Antônio e esse mês que é o mês dos santos festeiros, porque nós temos que fazer reflexões internas dentro da igreja para a gente vencer. Se soma essa luta contra o racismo e preconceito racial. O Nuno falou no início do programa, e é o que está acontecendo no mundo, a questão de destruir imagens. Aliás, você tem uma imagem bonita aí atrás de você aí, Nuno, sobre o que é mesmo? Isso aqui é um grande panteão negro que eu trouxe do Zimbábue, na África, em 2003, quando estive lá. E é uma grande... Porque lá a gente usa muito essas imagens, né? Esses sankorfans, para nós, são da cultura negra, mas voltou a nossa cota aí. Tá bom. Eu vou ajustar aqui a nossa cota aqui, que eu vou ver a cara dele também aqui, viu? Ô Zé Carlos, tudo bem com você, Zé Carlos? Tudo bem, rapaz. Não sei se foi eu falar do Padre GG, pedir para ler o artigo do Padre GG, que eu caí na hora, viu? E demorou, só consegui entrar agora. Tá, mas eu vou te recolocar direitinho aqui, mas eu quero que o Nuno comente o seguinte: essa questão de derrubadas de estátuas... Tudo bem, cara. Fiquei chateado que o programa tava bom, rapaz. Não, continuou bom sem você. Não, mas falar o seguinte, em Nuno, começou na Inglaterra, outros países do mundo estão destruindo estátuas, e no Brasil nós temos várias imagens. Aí no seu estado, inclusive, as duas principais rodovias que eu conheço, que é a Bandeirantes e a Anhanguera, também relembram esse movimento de escravização de índios e de negros. Eu quero saber se você acha que que realmente deve se derrubar essas imagens, tirar elas do contexto da história, da paisagem das nossas cidades. Deve. Eu acho que é um simbolismo muito forte e que chama muita atenção, não só pelo ato da derrubada, mas o chamar a atenção da população para o significado dessas coisas. Porque, veja o exemplo que você deu agora, né? São duas rodovias importantes que ligam a capital ao interior do estado, e a Anhanguera, sobretudo, que vai ligar até lá ao Paraná. É uma rodovia muito importante aqui para nós, e as pessoas passam por ela com muita frequência sem chamar a atenção. O que significa? Né? Passa ali pelo centro da cidade, ali no Parque do Ibirapuera, e vê aquela grande estátua na frente da Assembleia Legislativa, os bandeirantes puxando, né, aquelas coisas. O significado para isso, aqui, muito próximo da minha casa, eu tenho aquela estátua do Borba Gato, o maior líder dos bandeirantes. Então, as pessoas, quando você começa a chamar a atenção para vamos derrubar essa estátua, eles vão procurar saber quem por que foi. Então, começam a fazer essas associações. Isso é educativo, isso é necessário hoje, né? E marca para nós um ciclo. Né? Marca para nós um ciclo na história. Eu acho que, não sei, quando começamos a reagir, essa semana, eu próprio, na minha página do Facebook, fiz uma manifestação sobre o Borba Gato, e aí isso foi na sexta-feira, isso foi na quinta-feira, quando foi ontem, sexta, eu já vi aqui nos jornais locais que a prefeitura já mandou cercar o Borba Gato com gradis e colocou viaturas da polícia militar lá para poder, de qualquer tipo de manifestação
nesse sentido. Então, já começa a ventilar reações nesse sentido, né? Isso chama atenção. Quer dizer, o simples fato de querer já começa a chamar a atenção da mídia, já começa a chamar a atenção dos poderes públicos. Então, isso é importante. Né? Derrubar a imagem é importante? Simbolicamente é importante. Mas, mais do que isso, é o que isso já gerou no seio da sociedade, a discussão que isso fomenta no seio da sociedade. Então, todo mundo correu lá para saber quem é Borba Gato. Por que está ameaçando a derrubada da imagem? Né? Então, essas coisas são importantes. Simbolicamente, são fundamentais e educativas. Tá bom, você vê que o Zé Carlos, de vez em quando, ele foge aí quando a gente fala algumas verdades, né? A gente fala algumas verdades e ele corre. Mas Nuno, me fala outra coisa assim. Hoje nós temos uma corrente bem negacionista com relação à escravidão. Nós ouvimos já declarações de pessoas do governo atual de que a escravidão foi um benefício para os negros. Vamos falar do presidente da Fundação Palmares, né? O presidente da Fundação Palmares hoje que inclusive nega o movimento negro. Saiu um áudio aí dele também, não só negando, como caluniando o movimento negro. Mas gente que fala, além de dizer que, olha, se tivesse ficado lá na África, olha só como estaria lá ele hoje, naquele sofrimento. Agora está no Brasil, um país com muitas oportunidades, né? Tem gente que faz essa defesa. E a outra é dizer que, na história, também o negro escravizava. Era o negro que pegava o outro negro lá para vender. Então não tem que ficar defendendo o negro. Como é que você vê essas pessoas que querem fazer essas revisões, essas releituras dessa história, hein, Nuno? Primeiro, eu faço um convite a essas pessoas, com exceção do presidente da Fundação Palmares, eu faço um convite a essas pessoas que mudem de lado comigo por um dia. Vista a minha pele por um dia. Passe 24 horas com a minha pele. Eu não vou tecer nenhum mérito sobre o ser ou não ser. Né? Apenas mude de lado e deixe que eles experimentem. O outro fato é o próprio Marcelo. Mais do que fazer esse estado de negação e de açoite ao movimento negro que ele fez, eu acho que ele fez uma afronta ao movimento negro. Né? Se ele quis reagir a nós, ele usou o método errado. Né? Quando afronta o movimento negro, eu, quase 20 anos de militância nos agentes pastoral negros, a entidade a qual eu faço parte, entidade de 36 anos de existência no Brasil, se ele quis matar a cobra, ele tinha que ter batido na cabeça e não no rabo. O Marcelo não nos representa. Ele não fala por nós. Tenho muita pena dele como pessoa, como ser humano, porque é um negro que ainda não se reconheceu e não experimentou o ser negro na vida. Embora ele tenha um pai, Oswaldo de Camargo, que é uma grande referência para o movimento negro brasileiro, é um grande historiador, um grande escritor, é um homem muito, muito, muito ombreado a nós, e ter um filho do porte do Marcelo, a nós não causa espanto e nem estranheza, porque ainda existe uma minoria que pensa, uma minoria de negros que ainda pensa como ele. E são negros que ajudaram a eleger esse governo. São pessoas que não ter a identidade negra, não ter a pertença negra, né? Porque não basta você ser negro, você tem que saber o que é ser negro. Nascer negro é fácil. Saber o que significa o ser negro é uma contextualização de vida, de história, de formação, que leva tempo. Né? Leva tempo. Então, o que o Marcelo está fazendo é prestar
a voz dele para revelar o que esse governo pensa, o que esse governo é. Este governo que hoje está à frente do Brasil é um governo genocida, é um governo racista, é um governo xenófobo, é um governo que não tem um olhar para as minorias, não tem preocupação nenhuma, não só com a vida dessas minorias, como também não tem preocupação nenhuma com a formação política desta nova sociedade que nós precisamos hoje abraçar e formar. E é a geração que vai conduzir os rumos da nação no futuro. Então, se nós não tivermos essa concertação em torno de uma educação base de qualidade, com capacidade de dizer as verdades e as necessidades reais, nós vamos ter esses Marcelos reproduzidos por aí afora. Porque, assim como lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil ocorreu agora, nesse período político eleitoral, revela-se que nós temos nos bastidores da sociedade muita perversidade, muita gente ainda com um sentimento de ódio, porque a maneira de condução que este governo tem empregado é uma gestão de ódio. Né? Onde se viu? Nós temos o país que mais mata negros no mundo, em especial a juventude, né? Com ênfase na juventude. É quase que uma guerra do Iraque por dia. Isso é muito grave, você ter um presidente da República que vem a público dizer vamos armar a sociedade. Quer dizer, armar a sociedade significa mais morte, significa mais feminicídio, significa mais crime, né? Nas periferias do nosso Brasil, por todos e quaisquer motivos. Né? Então isso é muito ruim. E nós estamos aqui para lutar contra tudo isso, construindo este ambiente de justiça e paz para todos. Sempre que necessário, nós estamos aqui de plantão para poder ajudar a construir esse novo ambiente, essa nova justiça de solidariedade para todos. Né? Eu acho que é isso que nós precisamos hoje, de solidariedade entre nós para quase que um governo paralelo, eu diria, né? Pensando plataformas que possam vencer esse ódio que o mundo e o Brasil vem construindo ao longo desses últimos meses aí. Pois é, Nuno, vamos aqui registrar mais algumas participações. A Luza Lima registra aqui, é um governo que não enganou ninguém, sempre falou o que ia fazer. Cabe a nós, povo brasileiro, mudar isso. José Teixeira fala, parabéns, obrigado ao Nuno pela sua luta e obrigado, CJP. A Luza aqui nos dá mais algumas informações sobre os santos. Alguns desses santos foram padroeiros das Irmandades de Pretos e Pardos nos séculos 17 e 18, como Nossa Senhora do Rosário dos Pretos e São Benedito, São Elesbão. Ela dá aqui mais alguns registros. Nossa Senhora Aparecida, né? Nossa Senhora Aparecida. Nossa Mariama. Nossa Mariama chama. Tem vários outros registros aqui, gente, não vai dar para ler tudo, mas eu vou agradecendo aqui todo mundo. O Zé Carlos que voltou. Ele sempre dá aquele fechamento brilhante aos nossos programas de Justiça e Paz aqui, né, Zé? Vamos lá. Só vamos ligar o seu microfone de novo aí, Zé, pra gente te ouvir. Ligando o microfone. Vamos lá. Olha só. Temos aqui uma campanha internacional que nós vamos fazer um convite aos nossos internautas e seus familiares a participarem. Essa campanha foi lançada pelo Frei Zé Fernandes, que é coordenador da Comissão Dominicana de Justiça e Paz do Brasil e prior provincial da província Frei Bartolomeu de Las Casas. Frei Zé Fernandes é o seguinte, em que consiste a campanha? A campanha internacional, o nome da campanha é Em Casa ou na Rua Queremos Respirar. Em que consiste a campanha? Escrever uma única mensagem, no máximo de 6 linhas mais ou menos, para nós mandarmos tanto para as famílias do jovem João Pedro, que foi assassinado no Rio de Janeiro dentro de casa, e também para a família de George Floyd dos Estados Unidos. Por que isso? O Frei Zé Fernandes estava nos falando que tem uma paróquia lá em Minnesota, nos Estados Unidos, Minneapolis, nos Estados Unidos, onde faleceu, onde foi assassinado o George Floyd.
e lá ele vai encaminhar todas essas correspondências lá para a paróquia e vão fazer uma homenagem à família, prestar uma homenagem à família de George Floyd nos Estados Unidos. E outra aqui, de outra forma, aqui no Brasil também, para a família do João Pedro. Então, depois, Ilan, você coloca aí na nossa divulgação aí da página, para poder o pessoal ter acesso à campanha. Essa campanha vai até o dia 16, agora, próxima terça-feira, e você pode mandar para o e-mail aí. Se quem quiser anotar o e-mail, pode anotar aí, ó. Quero respirar, tudo junto, @dominicanos.org.br. Quero respirar, @dominicanos.org.br. Então, vamos escrever, vamos mandar mensagem, mandar nossas homenagens às famílias do João e do Jorge. João Pedro e do Jorge. Ok. João Pedro no Rio de Janeiro. João Pedro, lá em São Gonçalo, foi assassinado dentro de casa. Tem até aqui, ó, ele começa a divulgação da mensagem dele dizendo o seguinte, ó. As últimas falas, tanto do João Pedro como do Jorge. João Pedro, estou dentro de casa, calma, quando a mãe dele ligou para ele. Foi a mensagem do adolescente negro de 14 anos de idade, João Pedro, à sua mãe, momentos antes de ser assassinado, dia 18 de maio deste ano, em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Uma semana depois, a frase, não posso respirar, sussurrou George Floyd, o afrodescendente de 14 anos, afro-americano, não é isso? De 46 anos, em Minneapolis, Estados Unidos, cujo pescoço foi prensado no chão pelo joelho de um policial branco, dia 25 último. Os dois foram assassinados em um cenário de brutal violência policial. É neste contexto que estamos lançando a campanha. Em casa ou na rua, queremos respirar. Em casa ou na rua, queremos respirar. É isso. Poderíamos fazer a oração do domingo, né? A oração dos fiéis no domingo, né? Repetindo justamente essa frase, né? Em casa ou na rua, queremos respirar. Nós de comunidades, a gente sempre tenta trazer esses contextos para as nossas orações. E quem sabe aí no final de semana as orações nas missas. Muitas igrejas estão com missas sendo realizadas nas igrejas ou virtuais. A gente de repente faça uma oraçãozinha dos fiéis no final pelo menos, em memória dos que se foram e também pela vida de nós que estamos aqui, né? Em casa ou na rua, nas ruas, queremos respirar. Já que você tocou no tema missa, eu queria sugerir aos nossos internautas, a gente está tendo que participar das missas pela televisão, pela rede social, todos os domingos a missa do padre Júlio Lancelotti pelo Facebook e pelo YouTube, 10 da manhã. Vale a pena ver a missa do padre Júlio Lancelotti, porque ele coloca o dedo nas feridas, coloca nessas causas sociais que nós estamos vivendo. E para encerrar a minha participação, Alan, vou deixar uma mensagem do Papa Francisco aqui, na Laudato Si, número 231. Diz o Papa Francisco, para tornar a sociedade mais humana, mais digna da pessoa, é necessário revalorizar o amor na vida pessoal, nos planos político, econômico, cultural, fazendo dele a norma constante e suprema do agir. Amém. Nuno Coelho, obrigado por sua participação no nosso programa Justiça e Paz. Esperamos aí contar com você outras e outras vezes para nos ajudar a entender um pouco mais esse nosso mundo, viu, Nuno? Alan, José Carlos, muito obrigado pelo convite, a oportunidade de passarmos aqui essa uma hora refletindo as nossas questões, falando das nossas esperanças, né, das nossas utopias, principalmente, e um momento muito importante para todos nós na sociedade brasileira, ter aqui uma janela aberta neste programa é fundamental para a gente refletir, para a gente se irmanar, para a gente poder acolher, né, todas as participações, manifestações da sociedade em geral, de todos os ouvintes, né, deixar aqui o meu abraço a todos os brasilienses que nesta manhã de sábado estão aí emprestando a sua energia e os seus carros para, de forma educada e política, mostrarem e revelar ao nosso
desafeto com o que estão fazendo hoje com o nosso país, né? Eu tenho um carinho muito grande por essa cidade e, em especial, por esta Comissão Justiça e Paz, a qual eu tenho tanto amor, dedico hoje parte da minha vida, né? E utilizo como um grande instrumento de luta por justiça, por solidariedade, por igualdade para todos nós, né? Um grande abraço, muito obrigado e até a próxima. Valeu, Nuno. Tchau para você. Tchau, Zé. Tchau, Alan. E só informando que meus filhos estão acabando de chegar da grande carreata que está acontecendo aqui pelas ruas do Plano Piloto aqui, sobretudo ali na esplanada dos ministérios. Tá bom. Agora, quero ver nas redes sociais eles lá, viu? Valeu, Alan. Valeu, Nuno. Muito obrigado, Alan. Muito obrigado, Nuno. Muito boa a sua participação hoje aqui. Muito bem. Fechando aqui o nosso programa de Justiça e Paz, eu quero deixar aqui a nossa audiência a reflexão do Padre Nivaldo. Antes, lembrar você que todo sábado, 11 da manhã, a gente se encontra aqui nesta programação. Um abraço para você, bom final de semana. Estamos novamente juntos para esse nosso momento de reflexão do Evangelho Dominical dentro do nosso programa da Comissão Justiça e Paz, pela Rádio Nova Aliança e pelas mídias sociais. Este domingo é o domingo do tempo comum, né? Estamos retomando aí a caminhada com o evangelista Mateus, e voltamos com o 11º domingo do tempo comum. O Evangelho, então, de Mateus, né? O capítulo 9, versículo 36, até o capítulo 10º, o versículo 8º. Neste domingo, a palavra que refletimos vai nos recordar a presença constante de Deus no mundo e a vontade que Ele tem de oferecer aos homens e mulheres, a cada passo, a sua vida e a sua salvação. No entanto, a intervenção de Deus na história humana concretiza-se através daqueles que Ele chama e envia para serem sinais vivos do seu amor e testemunhas da sua bondade. O Evangelho traz-nos o discurso da missão. Nele, Mateus apresenta uma catequese sobre a escolha, o chamamento e o envio de 12 discípulos. Esse número 12 representa a totalidade do povo de Deus, né? Quando falamos de 12, estamos referindo aí a todo o povo de Deus. A anunciar o quê? O reino, né? Esse tão querido por Jesus, o reino. Esses 12 serão os continuadores da missão de Jesus e deverão levar essa proposta de salvação e de libertação que Deus fez aos homens e mulheres através de Jesus, indo por toda a terra. A contemplação das multidões cansadas e abatidas, né? É uma expressão que Jesus usa nesse momento, né? São semelhantes, ele diz, a ovelhas sem pastor. E isso permitiu a Jesus constatar a vastidão do trabalho evangelizador que tinha que ser levado a cabo. Recorrendo a uma metáfora tirada de um ambiente agrícola, ele constatou que o campo semeado é imenso e está pronto para ser ceifado. Mas o que falta? Falta operários para a colheita. Qual seria o sentido dessa declaração? No processo de evangelização, existe um trabalho prévio, independente da ação do evangelizador. É a ação divina no coração humano, predispondo para acolher a mensagem da salvação. Sem esse trabalho prévio, isso aqui é muito importante, né? Fica inviabilizada qualquer tentativa de fazer o reino frutificar na vida de quem escuta a palavra. É preciso um coração aberto, acolhedor, para que a palavra se faça efeito, vamos dizer, né? Então a percepção de Jesus, ela ia muito além da multidão que ele tinha ali diante de si naquele momento, né? A imensidão da seara abarcava todos e todas quantos ansiavam pela chegada do reino de Deus e eram vítimas de falsos messias. Não é? Tempo, temos aí os tais dos falsos messias, ainda hoje, né? A experiência de terem sido enganadas levava as pessoas ao desânimo, fazendo perder então a esperança, e as fazia passar de messias em messias, sem encontrar uma palavra que as satisfizesse. Tão atual essa palavra, né? O que acontecia então? Urgia que os operários zelosos, operários fiéis, se pusessem à disposição do Pai, como seus colaboradores, para levar a cabo então essa obra divina no coração da humanidade, sedenta de salvação. Os apóstolos de Jesus
somar-se-iam ao número dos servidores do reino. Vendo a multidão abandonada e angustiada, Jesus se enche de compaixão. Uma palavra muito importante, né? Sofre com elas. Ressalta a necessidade de haver mais servidores e por isso chama alguns para auxiliarem nessa missão. Os apóstolos, né? Os apóstolos não só daquele tempo, mas hoje ainda. Estes devem acompanhar o Mestre e aprender com ele, para que quando o Mestre já não estiver mais ali no meio deles, deem continuidade à obra libertadora. Iniciada por Jesus, ela não pode ser interrompida. O fiel seguidor, a fiel seguidora de Jesus, não pode ficar indiferente à dor do irmão, da irmã, que encontra ao longo do dia. O cristão, a cristã, é convidado, convidada a se compadecer diante da miséria que provoca tantos males. E aí estamos acompanhando esse tempo tão complicado, né? Então, neste domingo, Jesus nos convida de forma especial, no contexto histórico que estamos vivendo, a levar adiante esse serviço que se expressa no cuidado dos que mais sofrem a consequência, especialmente dessa pandemia, dos povos chamados mais vulneráveis. Deve se manifestar em atos, gestos proféticos, numa luta real, que manifestam a presença ativa de Deus e são assim sinais visíveis do invisível. Quer dizer, somos ou devemos ser sinais de Deus neste mundo que estamos vivendo. Hoje, então, a intervenção para a justa distribuição dos bens econômicos, a luta pelos direitos dos seres humanos, pela conservação do meio ambiente, pode ser atividades que estão no mesmo plano de curar enfermos e ressuscitar os mortos. Então, que tenhamos consciência, né, desse sentir de compaixão de Jesus, que tem para com aquele povo naquela época e com certeza tem para nós. Mas chama apóstolos, discípulos, seguidores e seguidoras que somos nós. Não desanimemos, né? Coragem. Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém. Palmares, os tambores do povo de Zumbi, os tambores dos negros de Palmares, os tambores do povo de Zumbi, os clamores dos negros de Palmares, os clamores do povo de Zumbi, os clamores dos negros de Palmares, os clamores do povo de Zumbi. Os tambores dos negros de Palmares, os tambores do povo de Zumbi, os tambores dos negros de Palmares, os tambores do povo de Zumbi, os clamores dos negros de Palmares, os clamores do povo de Zumbi, os clamores dos negros de Palmares, os clamores do povo de Zumbi. Coração da terra, coração do céu, coração da gente, coração deste afrocontinente, batucando no peito do Brasil, batucando no peito do Brasil. Os tambores